Deus, nós nos pensamentos e as nossas orações. E pedindo a Jesus que dirija esses trabalhos, que nós possamos colocar em nossas mentes e nossos corações os ensinamentos que aqui serão apresentados e que possamos receber aquilo que viemos buscar e que ao final possamos sair renovados, leves e com alegria. Que nós falamos que a importância de nós buscarmos conhecimentos, porque nós estamos num processo de evolução e cada conhecimento adquirido é muito importante. E hoje, com esse autoconhecimento que nós vamos estar falando, a gente vai estar falando exatamente dessa evolução nossa. Então está ali, conhecimento de si mesmo, autoconhecimento. Olha, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. A importância de nós buscarmos conhecimentos. Aproveitar melhor essa nossa passagem aqui pelo planeta Terra, como seres encarnados, né? Então, está ali. Tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, disse Jesus, né? Então, esse é o que nós vamos estar vendo hoje. Nos avaliar. O que eu tenho feito da minha vida, do meu tempo, dessa oportunidade, dessa reencarnação? O que eu tenho feito no meu dia a dia, dentro do meu lar, no meu trabalho, na convivência onde eu estou, né? Na minha religião? Tudo isso é muito bom que a gente faça uma avaliação todas as noites, analisando o que nós fizemos naquele dia, como nós estamos vivendo, o que nós estamos aproveitando, né? O conhecimento adquirido. Alertar, né? Despertar a consciência. O tempo está passando. E pelo que eu vejo aqui, a maioria está nessa situação. Contei meus anos vividos e descobri, não foi difícil. Tenho menos tempo para viver do que já vivi. Né? Então a gente vê que uma grande parte aqui está nessa situação. Nós já vivemos nesta vida mais do que vamos viver. Agora nós somos eternos, a vida continua, né? Tenho mais passado do que futuro nesta vida. E o que eu tenho feito no meu tempo? A qualquer momento posso estar voltando. E voltando para onde? Outra coisa que nós devemos buscar, refletir, para onde eu vou quando eu desencarnar? A gente sabe que dependendo da religião tem várias vertentes, tem vários caminhos, né? Mas o Espiritismo nos diz das nossas somas, que a gente vai estar vendo agora. Olha, as 5 questões sobre nós mesmos que nós devemos fazer sempre. Quem eu sou? Além do meu nome, da minha família, dessa minha aparência, dos meus conhecimentos, quem eu realmente sou? Fazer esse questionamento sempre, fazer uma análise. De onde vim? Então a gente sabe que tem religiões que pregam que nós fomos criados, passamos a existir no momento da gestação, né? No momento que nossa mãe engravidou. Outros acreditam que foi no momento do nascimento. E o Espiritismo nos mostra diferente, né? A gente vai estar vendo aí. Como estou? O que eu estava falando? Fazer uma avaliação no dia a dia. Como eu estou? O que eu estou fazendo nesta minha oportunidade, nesta minha vida? E para onde vou? Né? Outro questionamento. A gente também falando de outras seitas, de outras religiões, elas dão caminhos diversos, né? Que a gente vai estar vendo aqui dentro do conhecimento espírita. E como ser feliz, que é o sonho de todos nós, né? Sermos felizes
de verdade, que nós temos momentos felizes, mas não somos sempre felizes, dependendo das nossas dificuldades. Então, a primeira questão, quem sou? Aí a Bíblia nos dá duas vertentes, que primeiro os seres humanos que foi Adão e Eva, né? E eles tiveram 3 filhos, né? Que é o Caim, Abel e Sete. Mas depois o Caim matou Abel, saiu pelo mundo, encontrou o vilarejo e se casou e teve filhos e filhas. Fica desconecto, né? A gente não sabe bem como explicar isso. Mas também tem essa outra possibilidade de sermos descendentes de anjos caídos, que os anjos se revoltaram contra Deus, vieram para a terra e aqui coabitaram, mas aqui tiveram filhos e filhas, e que nós somos desses filhos, né, dos anjos caídos. Por isso que nós passamos por essas dificuldades. E o que nos diz o Espiritismo, a doutrina espírita, na questão 115, depois cada um chegando em casa, querendo dar uma vida, né? É um pouco mais amplo, explica melhor. Lá diz o seguinte: Deus criou todos os seres, simples e ignorantes, deu a cada um uma missão e meio de chegar progressivamente à perfeição. O que é simples e ignorantes? Nós não somos mais nem simples nem ignorantes. Nem mesmo os seres primitivos, a humanidade primitiva não era. Se nós analisarmos, nem mesmo os animais são simples e ignorantes, né? Porque Deus nos criou como um princípio inteligente. Criou nós como um princípio inteligente, começando a nossa caminhada lá no reino mineral, quando no corpo físico, né? Não é que nós éramos um mineral, nós éramos um princípio inteligente que começou a habitar os minerais, quando adquiriu todo o conhecimento necessário, passou a habitar os vegetais, é claro, começando lá do mais simples dos vegetais, vamos dizer assim, daquela algazinha, né, até o vegetal mais completo. Quando passou por esse processo, começou a habitar os animais, também começando, vamos dizer assim, pela amebazinha, né, mais simples, até o animal mais próximo, mais parecido com o ser humano, e aí ele sofre uma transformação, esse princípio inteligente, e se torna espírito. Está na questão 607A do Livro dos Espíritos, que vai estar vendo aqui um pouco. Então, como tudo começou? De onde veio, né? Pode-se considerar que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, mineral, vegetal e animal. Essa é a questão 607A do Livro dos Espíritos. Quem tiver dúvida, depois pode dar uma olhada, né? E lá dá a resposta sim. É esses seres, mineral, vegetal, animal, esses princípios inteligentes, que estáis longe de conhecer por completo, que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco, sofre uma transformação e torna-se espírito, começando para ele o período da humanização. Então a gente já pode imaginar quantos milhões, milhares, milhões de anos nós já existimos, né? Quando começamos lá com um princípio inteligente e estamos nessa caminhada. De onde vim? Evolução em Dois Mundos, o livro de André Luiz, cita também assim: o princípio inteligente estagiando no mineral adquiriu a atração. Primeira evolução, né, vamos dizer, do princípio inteligente. E formou Deus o homem do pó da terra, está na Bíblia. Estagiando no vegetal, adquiriu a sensação. Os vegetais eles já se dão melhor conforme um lugar frio, outro lugar quente, com pouca água, com muita água, porque eles já têm sensação, né? Estagiando no animal, adquiriu um instinto. Os animais, a gente vê um passarinho que é capaz de construir um ninho antes de começar a desova, né? Já são provas de evolução de conhecimentos adquiridos.
que a gente chama de instinto, né? Transformação em espírito. Então, quando chega nesse ponto que vamos dizer assim, o animal mais próximo do ser humano, mas ainda é um princípio inteligente, esse princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. E aí, começando para ele o período da humanização. É claro que os primeiros seres humanos ainda pareciam muito com o descendente, vamos dizer assim, como o macaco, né? A gente vendo os livros de histórias que cita essa parte, a gente vê que eles eram muito próximos, muito parecidos. E aí vem toda a evolução do primitivismo. Nós já estamos no mundo de expiação e provas, prestes a passar para um mundo de regeneração. Então já saímos bastante, mas ainda temos algumas características, né? Então o Espírito está dizendo, o ser humano adquiriu a consciência, onde está gravada a lei de Deus, consciência, né? E a gente vê que mesmo na história falando dos seres primitivos, eles já tinham essa fé, essa certeza de um ser superior. Não tinham o conhecimento que nós temos hoje, então muitas vezes eles sacrificavam até seres humanos para agradar a Deus, na concepção deles, né? Animais, e até hoje ainda tem pessoas que acreditam que Deus vai ficar satisfeito se a gente sacrificar por Ele. Hoje ainda tem quem sacrifica fazendo caminhada de 20, 30 quilômetros, acreditando que vai agradar a Deus por isso. Deus espera de nós o que Jesus pregou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso que é importante. Não vou dizer que essa fé não resolve nada, a pessoa que faz uma promessa de andar tantos quilômetros a pé, mas se ele fizer uma promessa de auxiliar um irmão que precisa muito, é muito mais agradável a Deus, vamos dizer assim, e muito mais útil. Também com essa nossa evolução, a gente passou a ter a liberdade de escolha como ser humano, coisas que muitas vezes os animais não têm, principalmente os vegetais, então eles não têm mesmo, né? Lei de causa e efeito, responsabilidade pelos nossos atos. E nós temos, além desse pensamento contínuo, essas somas que proporcionam a superioridade que os animais não têm. Eles não são capazes de fazer concretar ideias para fazer coisas daqui a 2 anos, 3 anos, igual nós, os seres humanos, temos, né? Então isso demonstra a nossa superioridade. E como estou? A terceira questão, cada um faz um questionamento a si mesmo neste momento. Como eu estou? Como está a minha vida? O que eu tenho feito? Né? O que eu tenho buscado na minha vida? Como eu tenho convivido com os meus familiares dentro do meu lar? Com os meus companheiros de trabalho onde eu trabalho? O que eu tenho feito no meu tempo? O que eu tenho colocado em prática dos conhecimentos adquiridos dentro da religião que eu frequento? Isso deve ser, a gente deve fazer esse questionamento todos os dias. Né? Como estou? O que tenho buscado na minha vida? Como tenho aproveitado o meu tempo? Hoje, todos nós, cada um de nós somos as sombras de todas as nossas vivências, de tudo isso que nós temos buscado. Muito importante isso, né? Nós somos a sombra do que nós temos buscado ser. O que eu tenho buscado? De todas as experiências adquiridas, em todos esses períodos, em todos esses meios, cada um de nós aqui somos a sombra. A gente tem algumas diferenças exatamente por isso. Uns buscam mais uma coisa, outros mais outra, né? E aí vem a diferença. Muitas vezes aqui um ser que foi, vamos dizer assim,
criado antes de nós, pode estar na nossa frente, porque ele se esforça mais. A gente muitas vezes adquire os conhecimentos, os nossos pais nos aconselham, mas a gente desobedece, e vamos passando o tempo, né? Perdendo tempo. Então, para onde eu vou? Né? A cada um é dado segundo as suas obras. Para onde eu vou vai depender das minhas obras. Não há privilégio na lei de Deus. Não é por oração, a oração serve, mas é pelos nossos atos, pelos nossos conhecimentos adquiridos e a prática, que nós somos mais julgados. Então, para onde eu vou? Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Moradas físicas e moradas espirituais. E nós estamos num momento de transição. O nosso planeta está deixando de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração. Aí vem a separação do joio do trigo, né? Falado na Bíblia. Aqueles que estiverem em condições, buscando, esforçando para corrigir defeitos, sendo mais amorosos, permanecerão aqui como seres nessa condição de regenerados. E os que não serão levados para outros mundos, igual aqui também foi um lugar que chegou seres de vários outros planetas, né? Capela mesmo, eu não citar, seres que não conseguiram a evolução onde estavam e foram deportados. Assim também nós podemos ser deportados se não nos esforçarmos para sermos seres em condição de viver num mundo de regeneração. Então, moradas da casa do Pai é o universo. Para onde eu vou em espírito? Olha, existe muitos irmãos nossos, e pode acontecer conosco também, desencarnam no plano espiritual, são oferecidos para eles oportunidades de ir para uma colônia, para um lugar de recuperação, e ele não aceita. Por quê? Lá tem meu cigarro que eu gosto? Não. Mas não tem cigarro? Não, então eu não vou. Tem a bebida? Não. Tem as drogas? Não. Tem o certo desvaiado? Não. Vou fazer o que num lugar desse? É onde a gente tem que ir corrigindo os nossos defeitos, porque se a gente pudesse ver esses lugares que a gente está citando aí, onde descem os botecos, os shoppings da vida, os motéis, esses lugares, a quantidade de irmãos que estão ali, porque se entregaram a esses vícios, não conseguem deixar o plano espiritual. A natureza não dá salto. Mas porque nós desencarnamos que vamos mudar por completo? Semelhantes se atraem. Então, a gente pudesse, estou falando com a força no show agora, e pudéssemos ver a quantidade de irmãos que estão ali buscando sugar a bebida, né, junto com aqueles que bebem, junto com aqueles que fumam, e assim por diante, a gente ficaria horrorizado, né? E a gente então tem que buscar corrigir os nossos vícios, porque nós vamos ser um desses, quando desencarnarmos. Também existe um umbral, né, na prova, que é muito falado pela doutrina espírita, que é um lugar onde os irmãos menos esclarecidos, que ainda não têm um merecimento, ficam por um tempo variado. A gente pode dizer que, inclusive, André Luiz ficou no umbral por 8 anos, porque a gente acredita que, mesmo ele já sendo um espírito muito esclarecido por isso mesmo, ele não se cuidou. Ele era médico, sabia do que fazia mal, mesmo assim, ingeria, bebia, coisa. Quando desencarnou, normalmente ele desencarnou 8 anos antes, foi o tempo que ele ficou no umbral, desfazendo de energias até ser acolhido. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque se ela não chegar lá, é o nosso fluido vital, se não chegarmos antes da hora. Existe abismo, charme, lugar de sofrimento inenarrável. A gente lê alguns livros aí de vezes, alguns espíritos, o quanto eles sofrem, principalmente os assassinos, os espíritos muito maldosos, né? A cada um é dado segundo as suas obras. Trevas, sem desprovido de qualquer luminosidade, não se enxerga nada, lugar de muito sofrimento também,
Vale dos suicidas, quem já leu o livro Memória do Suicida tem uma ideia, né? Vale dos criminosos, onde ali vão se encontrar muitas vezes aquele que assassinou e aquele que foi assassinado. Imagina que condição, né? Vale dos aborteiros. Aborteiro não seria aborteiras? Não, porque o médico que pratica o aborto sem a necessidade, muitas vezes, para ganhar dinheiro, ele é um aborteiro. O namorado, o esposo que exige o aborto, ele também é culpado. Então, vão se encontrar no plano espiritual muitas vezes com aqueles que eles causaram o aborto, com familiares, e vai trazer grande sofrimento também. Isso não é uma regra, viu, gente? Porque senão, de repente, tem alguém aqui que já cometeu, mas tudo vai da consciência, do conhecimento que tinha. Isso tudo que cobra normalmente é a consciência. Também existe as moradas da casa do pai, lugar de atendimento. Isso aí é uma foto ilusória do nosso lar, né? Zonas de transição, colônias no umbral, lugar de acolhimento de auxílio. Ele entendeu o nosso lar. O André Luiz, depois de 8 anos, ele foi para um lugar assim, foi acolhido e se tornou um trabalhador lá, né? O caminho para esferas superiores também, regiões de felicidades, onde nós vamos estar lá, se a gente fizer a nossa parte, né? Existe esfera resplandecente, lugar de perfeição, onde vive seres espíritos igual de Jesus, de Cristo, né? Seres já muito avançados e quando saem de lá é para auxiliar. Então, cada um de nós compõe a sua história. Essa música ela diz exatamente o que nós estamos falando aqui. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Aí depende de nós, né? Nós estamos compondo a nossa história no dia a dia. Como ser feliz? Que é a última questão lá daquele livro. Aquelas 5, né? O que fazer para melhorar intelectual e moralmente ser feliz? O que fazer? Aí que está a questão 919A do Livro dos Espíritos, que nos dá uma dica muito boa de como ser feliz, que é conheça-te a ti mesmo, que inclusive é o nome, né, dessa nossa palestra de hoje. Mas como? Aí ele fala, faça uma reflexão diária, vai deitar, vai dormir, antes de dormir, como foi o meu dia hoje? O que eu fiz? O que eu fiz de certo para amanhã eu buscar fazer de novo? Onde eu errei? Pedir forças a Deus para no outro dia corrigir, não fazer novamente e se esforçar. Não é fácil, porque eu mesmo estou falando isso para vocês, tem noite que eu esqueço. Mas a gente deve se esforçar para todas as noites fazer essa reflexão, interrogando a consciência, né? Se não faltou algum dever, será que eu não tive a oportunidade de auxiliar, de falar alguma coisa e não fiz? Né? Se não feriu alguém, será que aquilo que eu falei para minha esposa, para meu esposo, para quem é comigo, não machucou? Vou buscar, eu outro dia vou fazer de novo. Se fez todo bem que eu pedi defeito, que é muito difícil, né? Nós fazemos todo o bem que pode ser feito, mas nos esforçarmos no dia a dia para ir corrigindo. Se nós fizermos esse exame de consciência todas as noites, vai nos ajudar muito a nos alertar. Então, como ser feliz? Orar e vigiar. Quando a gente ora, fala com Deus, Ele muitas vezes nos alerta. Nós temos um anjo de guarda que muitas vezes busca conversar conosco e não tem oportunidade, porque não temos esse momento de oração, de orar, vigiar, né? Para Ele nos alertar. É amando que se amar. Também nós exigimos muito do outro, mas não fazemos a nossa parte. Perdoe-se, livre de ressentimento. Quem mais sofre é aquele que guarda mágoa. Ah, que ele me fez aqui, eu não perdoo. Tem gente que fala isso, eu não perdoo nunca isso que ele me fez. Sofre a vida inteira. Né? E todos nós erramos,
necessitamos de perdão e de compreensão. Aquele que ama contra nós também foi um momento, né, que nós também temos de erro. Então, não existe travesseiro mais confortável do que uma consciência tranquila. Você deitar à noite, fazer esse exame de consciência e pensar: graças a Deus, hoje eu não feri ninguém, eu fiz o bem que eu podia ter feito. Então, a gente vai ter uma noite, não tem travesseiro mais confortável do que isso, né? É fazendo o próximo feliz que seremos felizes. Então, você está disposto a combater o mal? Está disposto a combater o mal, os erros que tem em você? Todos nós temos um defeito central. Né? Os defeitos são muitos e nós temos praticamente todos eles: egoísmo, vaidade, luxúria, preguiça, maledicência, culpa e tantos outros. Normalmente nós temos todos esses, mas tem aquele que é mais destacado, né? É esse que nós devemos, então, primeiro batalharmos contra ele, é a batalha final. Quando conseguirmos corrigir ele, vamos batalhar também por outro. Nós podemos ir corrigindo vários defeitos ao mesmo tempo, mas tem aquele que a gente precisa lutar mais, que está mais focado em nós, né? E já quase concluindo, gente, olha, nós somos milenares e eternos, como nós dissemos antes. Passamos por essa escala evolutiva do princípio inteligente aos seres que somos hoje, na condição de expiação e provas, de passagem para a regeneração, dependendo muito dos nossos atos, né? Nós somos filhos e alunos de Deus. No sentimento do crescimento moral, nós estaremos conosco multidões. Exemplo de Jesus, né? Então, são muitas pessoas que se espelham em nós, tanto nas coisas, tanto no acerto como no erro. A gente tem que, principalmente dentro do nosso lar, né? Conhecimento e prática exigem esforços. Né? Não é porque nós estudamos, lemos no livro e pronto, mudamos. Não exige que a gente esforce para colocar em prática. Temos grandes mestres. Nossos pais, ele busca nos auxiliar. Muitas vezes ele não tem muitos erros, mas ele busca passar para nós o que ele tem de melhor. Né? Nós temos um anjo de guarda buscando nos aconselhar sempre quando damos oportunidade para ele. Temos Jesus, né, que é o maior exemplo de amor ao próximo, de ensinamento que nós temos no nosso planeta. Deus nos criou e dá todas as condições da nossa evolução. E muitos outros auxiliares, mas faça a sua parte, que dali eu ajudarei. Então é preciso que nós queiramos. Eles não vão nos obrigar. As coisas vão se complicando conforme vai passando o tempo, né? Se a gente não buscar a nossa evolução, vão ficando para trás. Já quase concluindo, loucura é continuar com os mesmos hábitos, querendo ter uma vida diferente. Muito importante que a gente reflita sobre isso. Loucura é continuar com os mesmos hábitos, querendo ter uma vida diferente. Nós só vamos corrigir os nossos defeitos, nós batalharmos, lutarmos, adquirir conhecimentos, nós buscarmos, estudarmos, frequentar um lugar que ensina e assim por diante, né? E, encerrando aqui, a questão mais aflitiva do espírito após o desencarno é a noção do tempo perdido. Tem um livro que cita e diz que praticamente todos nós, quando desencarnamos e chegamos no plano espiritual, é passar na nossa tela mental um resumo da nossa vida. Tudo que fizemos. E aí a gente vai vendo quantos erros, quanta perda de tempo, quanto poderia ser diferente. Então, é onde a gente deve estar fazendo essa reflexão dia a dia, buscando corrigir o que possa ser corrigido, porque nós estamos aqui de passagem. E no mundo espiritual tem irmãos nossos demais querendo reencarnar
e não tem oportunidade. Antigamente uma mãe tinha 8 filhos, 10 filhos, 15 filhos. Hoje tem 1, 2, talvez nenhum. Então não está fácil. A gente precisa buscar aproveitar o máximo dessa nossa oportunidade de estar aqui. Para quando voltarmos, pensar, meu Deus, quanto tempo perdido, né? A questão mais aflitiva, a noção do tempo perdido. E seja feliz. Eu sempre deixo essa frase, eu sempre deixo essa frase. A realidade muda a cada diferente estágio de crescimento. Conforme que vai desenvolvendo, aprendendo, estudando, a nossa realidade muda. Né? Por isso a importância de buscar conhecimento, estudar, né? Frequentar a religião e aproveitar os conhecimentos adquiridos. Que Deus nos abençoe. Boa noite para todos. Meus amigos, então, convido a todos a lembrar o pensamento do nosso Mestre Jesus, essa figura bondosa, amorosa, que nos recebe de braços abertos. Ele que conhece todos os nossos defeitos, mas também reconhece as nossas qualidades, nos recebe como amigo, como irmão, como pessoas que sabem da sua necessidade, que querem aprender a crescer. O Mestre Jesus que possa nos envolver com tua luz, afastando de nós toda dor, toda inquietação, toda tristeza, tocando toda essa energia por amor e alegria, para que assim possamos caminhar com mais fé, com mais amor, com mais vontade de viver, e sempre lembrando dos seus ensinamentos, de amar o próximo como si